Patrick, mais um jogo, né, de titular. O que você pode falar dessa partida do Galo? Cara, como eu falei ali, é uma partida onde o nosso melhor não foi suficiente, onde queríamos sair com a vitória, com os 3 pontos, e fomos infelizes hoje, mas é trabalhar para seguir, dar sequência no campeonato e buscar os 3 pontos no próximo jogo. Em alguns momentos deu para ver que você antecipava a jogada, o juiz marcando falta, você ficou, inclusive, muito nervoso. Você acha que a arbitragem hoje não foi a contento? Eu não sou de falar de arbitragem, então isso aí eu deixo para outro. Acho que a gente começou o jogo um pouco desligado, infelizmente, às vezes acontece, é um jogo grande, é uma equipe qualificada, então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente vai ver o que tem para melhorar durante a semana, a gente tem um jogo muito importante na quinta-feira, a gente precisa fazer os gols, não pode errar os gols que a gente errou, que a gente vem errando, mas o que importa é que a gente não perdeu, a gente queria sim a vitória, mas infelizmente não deu. Mas a derrota também não veio, então consertar ainda enquanto é tempo para não piorar. Ô Rubens, seguinte, você na partida jogou bem mais uma vez, fez um bom jogo, mas o Atlético não conseguiu a vitória. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim. O que vocês conversaram no vestiário para a mudança de um segundo tempo bem melhor? A gente sabe que a gente começou bem mal, a gente falou. A gente acertou o que tinha para acertar, voltamos um pouco melhor. Acho que a gente foi até um pouco melhor durante a maior parte do segundo tempo. A gente sabia que tinha que melhorar, mas nos 5 minutos finais do primeiro tempo a gente teve 3 chances de gol. Então a gente conversou com o professor, né? Ele falou que tinha que acertar, a gente voltou um pouco melhor, mas infelizmente foi aquele jogo meio trucado, um jogo de poucas oportunidades, de poucas chances claras. Que deu no que deu, mas agradecer a Deus por tudo e agradecer por não ter perdido, né? Não ganhamos, mas não perdemos. Quase que o juizão complica ali, querendo expulsar, hein? O juiz, cara, veio aqui pra fazer o Atlético não ganhar, eu acho. Porque, de verdade, o que ele fez hoje foi uma brincadeira. Ele ia me expulsar com uma falta que eu tinha sofrido antes, que foi muita falta, e aí ele me deu o cartão amarelo ainda, que ficou caro ainda pra mim, porque não foi. Acertei sim o adversário, mas não para vermelho, seria assim para amarelo, mas foi falta em mim antes, que o bandeirinha estava do lado também, se fez de cego, sei lá, não sei o que ele fez, e não deu a falta. Então quase que ele complicou, quase que eu fui expulso injustamente. Igor, mais uma vez você entra no jogo e muda o jogo. O jogo melhorou muito com a sua entrada. O que o Cuca pediu especificamente para você fazer? Cara, ele pediu exatamente isso. Ele falou, entra lá e muda o jogo, mantendo a pegada, né? O nosso time é um time de muita pegada, de muita marcação. Até os jogadores que ingressam têm muita característica de marcação. Eu, basicamente, achei que, por minha atitude, assim, achei que poderia ficar um pouco mais no entre linhas ali e procurei dar mais passes decisivos ali, algum passe que a gente pudesse colocar algum companheiro numa situação de gol ou de assistência. Mas, no geral, acredito que no segundo tempo melhoramos muito de maneira coletiva também. E é isso, quando eu ingresso, eu procuro ver, às vezes, do meu ponto de vista, o que eu posso fazer dentro das minhas características para mudar o jogo e fazer com que a gente saia com os 3 pontos. Você acha que faltou o Atlético hoje, Igor, para poder sair com a vitória daqui? Cara, de verdade, achei que no primeiro tempo eles jogaram um pouco melhor. No segundo tempo, achei que crescemos. Foi um jogo muito parelho, né? Sendo bem sincero, foi um jogo muito parelho. Mas que a gente pode melhorar, talvez, cara. Difícil apontar agora alguma coisa, porque a gente tá de cabeça quente, tudo. E uma pena que a gente não saiu com os 3 pontos, mas quando a gente, segunda-feira agora, quando a gente voltarmos dessa folga, a gente vai procurar se ajustar ali bastante, conversar bastante, para que nesse próximo jogo aí a gente possa concluir essas chances que tivemos mais no segundo tempo em gols e sair com os 3 pontos. Em alguns momentos tem essa caída por fora justamente para fazer uma marcação e sem a bola tentar criar e ser um homem a mais dentro no meio, né? No meio de campo. Então, eu venho tentando encontrar
essas brechas, as oportunidades que tem entre linhas. Só que o Corinthians, ao mesmo tempo que hoje teve o controle de bola no primeiro tempo, teve o melhor, possivelmente os melhores 30 minutos ali do jogo, eles jogaram melhor. A gente não estava conseguindo criar tanto e ter tantas oportunidades. Mas depois que a gente entendeu um pouquinho ali melhor, a gente conseguiu fazer as coisas acontecerem, podemos dizer assim. E sem dúvida nenhuma a gente poderia ter aberto o placar. Júnior Santos aqui, Beto. Agora, e a Sul-Americana? Qual que é o pensamento seu a partir de segunda-feira? Ganhar o jogo para a gente conseguir se classificar em primeiro. Acho que essa é a nossa meta para quinta-feira. Júnior, mais uma partida que você entra, joga bem, que cada vez se sentindo melhor? Eu tô melhor, né? Como eu disse. Tô me sentindo bem fisicamente. Claro que quanto mais você pega essa sequência, você consegue evoluir mais. Mas, assim, sei que fui bem ali, mas acredito que consegui dar mais intensidade ali no meu jogo, eu vou conseguir sair mais na cara do gol, né? A gente jogou bem ali no segundo tempo. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas agora trabalhar firme para na quinta-feira a gente conseguir a vitória e classificar em primeiro. Você espera uma titularidade na quinta-feira? Olha, ainda não sei, né? Claro que, como eu falei, quero sempre estar jogando, quero sempre estar em campo. Todo jogador quer, né? Agora é esperar para ver como é que vai desenrolar os treinos até na quinta-feira e ver o que o professor Cuca está pensando. Ô, Júnior, quando você entrou ali, eu queria saber qual que foram as instruções do professor, né? O que vocês tentaram mudar no ataque para tentar ter um pouco mais de chance, um pouco mais de oportunidade, e como que a intensidade ali ficou deixando um pouquinho a desejar? Olha, como eu falei, no segundo tempo a gente foi melhor, né? Acho que vocês que estavam assistindo podem dizer melhor. Acho que a gente foi bem ali. Agora, sobre o professor, né? O professor Cuca me pediu que pudesse acompanhar o lateral deles e quando estivesse com a bola, ir para cima do adversário, né? Então a gente tentou ali. Claro que com o passar do tempo, né, tendo uma sequência maior, vou conseguir fazer mais jogadas agudas, como é a minha característica. Mas acho que eu entrei bem ali no segundo tempo. Agora é ver o que o professor Cuca tem aí para a semana, para a gente, na quinta-feira, aí, a gente buscar primeiro lugar na Sul-Americana. Jogar na direita ou na esquerda, para você, tanto faz? Para mim, tanto faz. Como eu disse, eu quero estar em campo. Então, eu vou trabalhar aí para ter uma sequência maior aí, ver, como eu falei, ver o que o professor Cuca aí vai definir para a semana. Estou sempre pronto, estou sempre à disposição. Como eu falei ali, né, entrei no decorrer do jogo, tive mais minutagem nesse jogo, consegui fazer 90 minutos na semana passada. Como eu falei, tem também outros atletas que estão disputando a vaga ali, então esperar aí para ver o que vai se desenrolar pela semana aí, mas estou sempre pronto para estar em campo e dar o meu melhor. Hoje, começo de jogo difícil para o Atlético, primeiro tempo ruim, e o Cuca fez algumas modificações no segundo tempo. O que ele pediu para vocês ali, do setor defensivo e também do setor defensivo, para mudar durante o jogo, para poder ter essa melhora? Eu acho que as trocas, assim, todas as substituições nos últimos jogos estão sendo boas, né? Eu acho que quem tem entrado tem mudado muito o jogo. Foram assim em alguns jogos, hoje também o Igor Gomes entrou ali de novo e mudou o jogo pra gente. Eu acho que são características dos jogadores que às vezes precisam em certos jogos, né? Hoje o Igor receber ali nas costas dos volantes era algo que a gente precisava, coisa que a gente não teve no primeiro tempo. Enfim, foi um jogo difícil, a gente sabia que ia ser difícil, só que eu acho que dentro da nossa casa a gente tem que impor um pouco mais o nosso jeito de jogar. Não só taticamente, mas também fisicamente. Eu acho que a gente tem que valorizar estar em casa, né? Eu acho que não tem que ser da forma que foi hoje. Eu acho que o dono do jogo, o time que impõe a forma de jogar, o jeito de jogar, acho que tem que ser a gente, ainda mais a nossa casa. Eles tiveram chance, a gente teve chance também no primeiro tempo com o Rony, no segundo tempo a gente teve umas outras chances. Acho que foi um placar justo, mas é óbvio que dentro da nossa casa a gente tem que mudar um pouco
a forma de entrar em campo. Ô, Ilhanco, vocês tiveram certa dificuldade saindo lá com a bola ali, você mesmo teve que tentar muitas bolas longas, né, tentar até quebrar no drible ali a marcação. Como é que eles, né, dificultaram essa saída de vocês hoje? Eles estavam marcando muito bem, teve um erro meu ali com o Hector ali que deu, acredito que deve ter dado o que falar. Concordo que talvez uma expulsão seria válida ali, mas eu acho que da forma que ele caiu no chão, acho que me ajudou um pouco. Ele valorizou e caiu no chão como se fosse algo a mais do que realmente foi, né? Então talvez me ajudou ali. Foi o lance que eu ia dar no Rubens, a bola longa. Acho que a gente, quanto o Alonso ali, o Franco que também estava no meio, a gente estava com um pouco de dificuldade de achar alguns passes perto, troca de passe, então a gente estava tentando esse passe mais longo. E aí foi quando teve as substituições no segundo tempo, que o Igor Gomes estava numa posição que estava ajudando a gente a achar esse passe. Enfim, foram erros que aconteceram, né, individuais, mas por falta de talvez uma criatividade nossa, né? E como eu falei, dentro da nossa casa não pode ser o visitante o dono do jogo, não pode ser o visitante que impõe o jogo, acho que tem que ser a gente, e isso atrapalhou um pouco. Mas você não acha que normalmente o primeiro tempo do Atlético tá ruim, e aí no segundo tempo sempre tá tendo uma melhor? O primeiro tempo é um primeiro tempo mais fraco, aí de repente vem substituições e o time encaixa. O que tá faltando para o time encaixar desde o início do jogo? Foi o que eu falei, eu acho que quando um jogador está no banco e entra, graças a Deus eles estão fazendo isso com a gente, que estão ajudando a gente, estão melhorando o jogo. Às vezes, né, o gol da vitória está vindo também de quem está saindo do banco. A gente fala muito de quem tá fora tem que estar sempre pronto. Mas foi como eu falei, eu acho que se a gente mudar nosso jeito de jogar, não estou falando só taticamente, estou falando de força mental, saber que a gente está em casa com a nossa torcida, muitas coisas devem mudar, inclusive a forma da gente começar o primeiro tempo. Chateado porque o árbitro estava parando muito e não deixava a gente jogar. Talvez seja isso. Não consigo te explicar o motivo real de tão poucas finalizações hoje, mas assim, questão que foi um jogo muito mais físico hoje e muito parado também. Você jogou, né, na Europa, seleção brasileira, por onde passou, Champions League. O jogo do futebol brasileiro, basicamente, ele é mais picado, corre menos a bola e irrita mais o jogador. Cara, outro dia eu li uma matéria falando sobre o futebol brasileiro que fala até quando vai esse calendário maluco, né, tudo. Por isso que, não sei se procede ou não, falam que 60% dos jogos brasileiros, né, tem muito menos intensidade que os jogos lá fora, não sei se isso procede ou não. Mas assim, cara, é logística, muitos jogos, não tem como. O atleta não é uma máquina para fazer, digamos, 10 jogos, 9 jogos no mês e com a mesma intensidade, ninguém vai bater ali. Se você colocar um lateral, que é uma das posições que mais corre no jogo, se você chegar, ele normalmente vai bater 12 km ali no jogo. Se você pegar 10 jogos e ele bater 12 km em 10 jogos, aqui, cara, eu jogo tudo por água afora, porque é impossível você bater em 10 jogos aqui no Brasileiro, porque tu tem pouco tempo de descanso. Então, quando tu consegue descansar, quando tu consegue recuperar bem, é claro que tu vai render muito mais e os jogos vão ser muito mais, com mais intensidade, né? Então, como foi a questão do nosso jogo contra o Cruzeiro, que foi um jogo que o Cruzeiro teve muito mais volume, a gente vinha de uma sequência de jogos, o Cruzeiro vinha com 2 jogos, um jogo por semana, né? Tipo, e a gente vinha com 2 jogos por semana, a gente vinha com 3. Em 2 semanas isso pesa muito. Então, a gente conseguiu competir, tanto é que tivemos jogadores lesionados durante os jogos, sequência de jogos. Então, isso dificulta bastante. A equipe que consegue descansar mais, ela tem um pouco de vantagem. Hulk, você falou aí agora sobre questão de intensidade, muitos jogos, e eu plenamente concordo com você. Mas você também não considera que é uma opção técnica, por exemplo, jogar com os titulares contra o Cienciano lá no Uruguai, lá no Chile, sendo que vocês tiveram um jogo contra o Juventude, antes disso um jogo de Copa do Brasil, antes disso um brasileiro, Venezuela, ou seja, também não é uma opção técnica escolher essas partidas diante disso? Não tem que, será que não é um momento, aqui vão os titulares, aqui vai ficar a turma em casa descansando, para partidas principais de Brasileirão e Copa do Brasil ter um time principal? Cara, é uma pergunta interessante, assim, mas
Acho que cada treinador tem sua maneira de pensar, cada treinador tem sua maneira de gerir seu grupo, né? Até porque o treinador, independente do jogo, com mais ou menos importância, ele vai entrar sempre com o melhor time. Isso não resta dúvida. Hoje mesmo o Corinthians mexeu muito no time, mas ele entrou com o melhor time que ele tinha para hoje. Lembrando que eles vão ter um jogo muito importante daqui a 3 dias, mas ele não entrou com qualquer time, entrou com um time bem montado para o melhor que ele tinha hoje. Não é simplesmente, vou tirar o time titular todo e vou botar o time todo reserva. Mas talvez o meu reserva não vai me dar o que eu preciso hoje. Ou nessa situação, tu não tem 11 titulares, tu às vezes quem tem sorte tem 16 titulares, 17 titulares, 12 titulares. Cara, isso vai muito da forma que você joga, vai muito do que o treinador pede. Então, cara, é difícil. Às vezes o que parece ele poderia mexer no time hoje, talvez ele achava que não dava para mexer porque o jogo não pedia isso. Então, é difícil você entender, o treinador vai poder responder muito melhor essa situação, porque acredito eu que independente do time que você entra, o treinador vai procurar sempre entrar com o time mais forte. Porque eu baseei dentro do seu comentário, né, que você disse o seguinte, o jogador não é uma máquina, ele não aguenta jogar no mesmo bom nível, segunda, quarta, domingo, igual você falou, você vai fazer, nesse mês, acho que você vai fazer o quê? 10 jogos, não é? Cara, eu não lembro, mas assim, bastante jogos. Mas então, jogador não é uma máquina, mas tipo assim, cara, a gente se doa tanto, a gente ama tanto o que a gente faz, tem tanta responsabilidade que pouca gente tem noção da responsabilidade do comprometimento que a gente tem, que a gente, mesmo cansado, quer estar em campo, quer estar dando o teu melhor, quer estar dando, cara, o teu máximo ali. Quando tu tá cansado, tu vai buscar aqueles 30% que tu já não aguenta mais para ajudar. Então, bate o cansaço físico, o cansaço mental acima de tudo, mas tu quer estar ali ajudando. Tu vai chegar, daqui a 3 dias tem jogo, eu tenho certeza que se o Cuca chegar pro time titular que jogou hoje, se tiver uns 5 guerreiros que tá bem cansado, ele perguntar, e aí, professor, vamos, tô bem. Porque a gente quer estar em campo, quer estar ajudando, entendeu? E às vezes assim às vezes não, quando tá ganhando, tá sendo reconhecido, é natural isso. E quando você não tá ganhando, é normal, a cobrança no futebol vai sempre existir. Isso é de séculos e séculos, né? E vai sempre existir isso para sempre, mas assim, é puxado, é pegado e infelizmente o treinador não consegue gerir sempre. Ô Hulk, tendo em vista tudo isso que você falou, qual que é a importância dessa parada que vai ter, né, em breve para o Mundial, para dar uma respirada nessa temporada que é tão desgastante? Cara, vai ser muito importante porque o calendário foi muito espremido, né? Tivemos muitos jogos, coisa que se não tivesse o Mundial, talvez não tinha esse tanto de jogos. A gente teria um pouquinho mais de descanso. Então, já que teve esse Mundial, pelo que está acontecendo, vai ser bom para mexer o descanso. Porque teve muitos jogos. Mas assim, se vocês pararem para pensar, as equipes que vão estar em todas as competições, quando chegar em julho para agosto ali, o bicho vai pegar. Então vai ser daí para pior, entendeu? Então não vai ter descanso. Então você não consegue saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. O negócio é que quando voltar dessa parada aí, né, no meio do ano, vai voltar com menos tempo e com mais jogos. Então vai ser muito mais complicado. Hulk, foi um jogo bem pegado e você é muito caçado dentro de campo. Foram poucas oportunidades e você teve uma, aquela frente a frente. Qual a sua sensação? Eu vi que quase você saía para comemorar o gol. Na verdade não foi bem frente a frente, né? Eu fiquei um pouco meio sem ângulo ali, tentei. Eu vi que correu o goleiro, mas assim, uns 4 jogadores do Corinthians para dentro do gol. Então eu fiquei meio que sem um canto para bater. Então eu tentei bater forte, né? E ela passou ali perto. Tive que lamentar ali na hora, mas assim, foi a única que eu tive ali, né? Mas é isso, tentar aproveitar o máximo. Por vezes a gente não toma as melhores decisões, mas assim, naquele momento eu achei que se eu batesse forte, talvez se ela fosse no gol, seria gol. Tem a imagem aqui, você quer ver? Beto, mostra a imagem pro Hulk. Então, fechou bem. Eu tentei ainda ir bater chapado, só que eu falei assim, cara, eu vou soltar a perna, aí eu fui infeliz que ela foi pra fora. Tinha muita gente sofre dele. A torcida tá surtindo aquele canhão de fora da área, aqueles golaços que você faz. Fala pra torcida do Atlético.
vai chegar, só tô precisando de oportunidade de bater, né? Dali de fora da área, mas assim, vai chegar no momento certo. Ser perseverante, é focar, é trabalhar que o momento vai chegar.